Boa tarde aqui depois de um longo desabafo. E quem pegou no ao vivo viu, quem não viu vai lá. Veja na roxinha twitch.tv NioQD. Agradecer todo mundo que participou das nossas duas transmissões ontem. De ontem para hoje eu mudei de ideia não, deixar claro. A ideia é a mesma. Eu acho que a gente tem alguns pontos aqui para encerrar o assunto e pedir para você deixar o like. E quem assistiu o vídeo, eu tô em live também hoje com o Donati, com o TH provavelmente, em um debate sobre tudo, né? Então o que você vai ver aqui é uma parte do que eu separei pra gente encerrar o assunto, afinal o Palmeiras é o finalista, e depois, cara, vida normal, né? Porque aqui é isso que a gente tem que falar hoje, né? Palmeiras e Corinthians fazem aí a final do Campeonato Paulista. Eu podia até dizer grande final, mas a verdade é que não é. A verdade é que não é porque esse episódio que aconteceu no jogo de ontem só reflete muito do que é a nossa confiança pela arbitragem, pela organização das competições aqui no Brasil. Eu acho que a gente teve muita coisa legal e a gente teve muita coisa assustadora de criação de narrativa, tá? A gente abriu a nossa última transmissão falando de como abriu o programa, o âncora da Jovem Pan, o Pilhado, criando narrativas ali sem nenhum tipo de preocupação com o futebol, falando que o Vitor Roque já estava pensando, né? Porque ele nem reagiu, que o Veiga virou de costas, mas os jogadores do São Paulo também não reclamaram, ele não citou isso. A abertura do programa da Jovem Pan ontem foi assustadora por parte do Pilhado, na minha opinião. O meu desabafo, para quem quiser ver inteiro, tá? Eu vou deixar ele disponível. Inclusive, eu estou deixando ele agora para não esquecer. Então, quem está no YouTube, vou pedir para deixar aquele like. Eu vou deixar agora disponível para você assistir. twitch.tv NioQD tá lá. Por que eu não vou trazer para o YouTube? Não é pelo desabafo, não é por nada, não. Eu vou deixar ele na Twitch, tá? Porque a gente mostrou algumas imagens. E essas imagens que a gente mostrou, eu acho que fica melhor para você acompanhar por lá. Lembrando que a live tem muito tempo, depois eu vou cortar ela, porque eu tive uma queda de conexão, tá? Enfim, eu achei aquilo assustador e já falei sobre, né? A gente tá vendo um cenário no futebol de, por exemplo, pegar o juiz da partida de ontem, cobrar moralidade, mas a gente tem visto transmissões, né, aí do futebol brasileiro bem assustadoras no sentido moral, né? Então, o meu desabafo fala a respeito disso, né? Propaganda de odd para jogador tocar a bola, para chutar no gol e sendo potencializado como se não houvesse o amanhã. Então, a minha indignação ela nasce disso. Quem quiser assistir, tá lá. Não é um conteúdo que eu tenho desejo de trazer pro YouTube, tá? Então é só você ir lá e ver, e concordar, discordar, você consegue participar nas minhas redes sociais comentando se a minha indignação faz parte da sua ou não, tá? A gente tem uma novidade do impedimento semiautomático que eu vou falar para vocês que eu me preocupo, porque a gente está falando de um software, está falando de futebol brasileiro, a gente está falando de uma imagem que vai rodar 360 e vai entregar ali pra gente uma conclusão que na maior parte eu acho positivo, mas quando tem envolvimento do Brasil no meio disso, tinha que ser para mim a competição inteira. Trouxe para a final, a gente pode falar de forma positiva? Podemos. Mas tinha que ser a competição inteira. Esse aqui tem que estar na final e tem que estar no jogo São Bernardo e Santo André. São Bernardo e Novo Horizontino, na minha opinião. Ou você bota na competição inteira, ou você nem coloca. Minha opinião. Mas num todo é positivo. Assim como o VAR era também para ser uma situação positiva e acaba não sendo, tá? Antes da gente rodar o assunto, eu queria que vocês comentassem aqui, quem tá aqui comigo, a favor ou contra, tá? O semiautomático. Coloca a favor ou contra aí. Só. Quiser também argumentar, fiquem à vontade, mas aqui não cabe tanto argumentação. Coloca a favor ou contra, só para eu ver quem tá aqui. Lembrando, sou favorável desde que a gente tenha no Campeonato Brasileiro, a gente tenha na competição integral. Minha opinião, tá? O Mauro Betting fez hoje um desabafo. Eu queria linkar a todo o conteúdo publicado, porque virou guerra de narrativa, né? A gente saiu do âmbito futebol e uma análise sobre futebol para guerrear narrativa e provavelmente continuar com o mesmo problema, que são árbitros não profissionais, que é uma utilização do VAR curiosa. O Vitor Sérgio Rodrigues, ele trouxe mais uma vez uma situação interessante, que é a disputa, o técnico pedir. E também, eu quero trazer uma outra ideia, que para a gente acabar com essa polêmica, todo lance tem que ser revisado pelo VAR, principalmente quando é pênalti, falta perigosa e gol. Todo. Mas, Fernando, assim vai demorar muito, não importa. Já demora mesmo, tem acréscimos de 10 minutos, acréscimos
de 15 minutos, né? De 12 minutos. Então, demorar um pouco a mais, um pouco a menos, é bom demorar. Né? O futebol ganha mais com isso, capta mais, né? Quanto mais demorar, é melhor. Então, que demore, mas que se tenha uma resolução. Antes disso, vamos ver o que o Mauro Betting falou aqui no fim de jogo, né? A respeito de uma publicação aqui, tá? Da TNT, que sinceramente eu não sei qual foi, tá? Eu não sei qual foi a publicação da TNT que fez o Mauro Betting fazer essa associação, mas eu também queria fazer uma, né? Porque depois do posicionamento do Marcos e de alguns palmeirenses, as pessoas elas querem que tenha num lance daquele uma unanimidade. Então veja bem, mas você tem que ver o que o fulano falou. Por que você não falou igual? É porque eu não sou igual a ele, né? Nós não somos, né? Ninguém aqui é igual a ninguém. E a gente tem a liberdade ainda num país de pensar de forma plural, né? Ninguém bloqueia o pensamento diferente, né? Ninguém é obrigado a pensar igual. Vamos ver o que ele falou aqui. Claro também, gente, é bom sempre reiterar. Aqui, a gente é responsável pela gente mesmo, tá? A Gil, o VH, o VSR e eu. O que a TNT posta não tem nada a ver com isso, a não ser que esteja eu falando ou escrevendo. Perfeito. Tá? E também, o que o VSR fala, eu posso até estar no programa, é ele o responsável. Como, aliás, os nossos patrões fazem e falam, a opinião dos colunistas é deles, não da emissora tal. Para deixar muito claro. Tá? Então, quando, por exemplo, o lugar que eu trabalho fala alguma coisa, alguém no lugar que eu trabalho, não é o lugar que eu trabalho, a não ser que seja o editorial. Quando algum colega meu fala nos outros lugares que eu trabalho, aqui também, é ele que está falando. Né? E vou falar daqui. É o Vitor Sérgio está falando, é a Gil. Não sou, eu posso trabalhar com eles. E posso até concordar e posso discordar veementemente. Então, quando o portal da TNT faz alguma coisa, é o portal da TNT que está fazendo alguma coisa. Não tenho nada a ver com isso. Tá? Até quando eu concordo. Sobretudo quando eu discordo, e normalmente eu discordo mais do que concordo, é o portal da TNT. Quando eu estou falando aqui, o portal da TNT também deve estar discutindo em mim e cada um responde pela sua. E o portal da TNT faz muito bem, é só ver os 10 trilhões de pessoas que o acompanham, mas de novo, e portais de internet, sociais do clube, hoje é feito para causar. Entendi. Eu queria pegar e assistir inteiro para entender. É sim, é exatamente, se você que está assistindo o vídeo e você que está aqui na live tiver paciência para ver o meu desabafo, eu falei. Eu vi ontem esse perfil na Jovem Pan. Eu vi um pouco desse perfil na Cazé, que parece muito o puxadinho da TNT, o jeito de apresentar, o jeito de fazer conteúdo. Alguns falam até que é puxado da Globo, eu não sei, mas é muito parecido. E toda essa polêmica... Por que a verdade por trás disso tudo, ninguém quer o fim disso? Porque potencializa a audiência, potencializa os polos, a separação, o controverso. Então quem pegar para ver minha análise, não tem muita gente não disponível a querer discutir boas ideias para mudança. Não tem. Essa é uma realidade que tem que ser dita. A maior parte das emissoras, dos programas, eles querem que tenha esse tipo de polêmica. Esse tipo de polêmica, ele aumenta muito mais o consumo do que se, por exemplo, fosse uma classificação fácil para o Palmeiras ou para o São Paulo. Você pode ter certeza que ontem não teria explodido de audiência e o assunto ainda não terminou 4 horas da tarde, né? Que agora já são 5, mas quando a gente começou a falar disso era 3 horas da tarde. E o assunto ainda estava vivo na cabeça de todo mundo. Você tem noção, saí hoje... Gente conversando na rua. Meu pai falou, eu falei com meu pai hoje, falou que tá todo mundo comentando. Então, assim, se não tivesse o lance polêmico de ontem, eu duvido que teria rendido tanto debate. É possível que quando você tá assistindo isso daqui, você tenha conversado sobre o tema agora há pouco, né? Enquanto você tá assistindo aqui o vídeo ou a live. Enfim. É feito para dar polêmica, é feito para dar like. Então não confunda o portal da TNT com os comentários da TNT, até porque inclusive se coloca a opinião, quando eu tenho nos meus blogs e todo mundo tem, a opinião do colunista não reflete necessariamente a opinião da TNT. Hoje é um algoritmo de like, cara. Essa é a verdade. Hoje é o like. Porque se você pegar, por exemplo, uma boa ideia que foi colocada aqui, quantos views tem esse vídeo? 33 mil views. Se fosse um vídeo de polêmica, eu acho que já teria passado 100. Ele vai citar uma situação aqui, eu quero divulgar o vídeo dele, vocês assistem inteiro no canal do Vitor Sérgio Rodrigues, VSR, você coloca lá, canal do VSR, que o São Paulo tá com a faca e o queijo na mão, mas o Palmeiras também, o Corinthians também, entendeu? Não tem censura aqui, cara, foi um problema na minha internet, tá? Eu não sei se ainda tá o problema aí, mas agora eu tô com 900 MB de internet, acho que não, mas...
Foi um problema na minha internet, não tem nada a ver com censura de nada. A minha internet mesmo foi o problema hoje aqui. Então, rapaziada, vamos ver só o que ele disse aqui e entender, será que vão querer discutir isso? Será que o São Paulo vai até o final? Será que o Palmeiras pode entender até antes do clássico, já começar um debate sobre isso? Ou a gente vai continuar chamando o juiz de ladrão e tá tudo certo? E vamos seguir em frente. Porque esse motivador eu não acredito, não. Tá? Do juiz ladrão somente, eu acho que não. O Palmeiras vai ter essa chance, vai ter essa possibilidade. E é curioso que o Corinthians teve essa chance recentemente, ganhou os campeonatos paulistas de 17, 18, 19 e decidiu o campeonato de 20 e perdeu para o próprio Palmeiras naquela disputa de pênalti que terminou com aquela bomba do Patrick de Paulo. Então, em 2020, o Palmeiras teve a chance de impedir o tetracampeonato paulista do Corinthians, o tetracampeonato seguido. E agora o Corinthians tem a chance de impedir o tetracampeonato paulista seguido do Palmeiras. Previsão de... Nesse meio tempo, São Paulo estava onde mesmo? É só uma pergunta, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês números conflitantes do clássico, que vocês vão achar engraçado, né? Vamos lá. Escuta essa, guarda esse ponto, que tem a ideia, e depois eu vou mostrar um negócio para vocês que vai ter presente na nossa live de hoje, que vai conflitar um pouco a cabeça do São Paulino no que se diz respeito ao São Paulo poderoso, que sempre incomoda o Palmeiras, né? Essa é a narrativa que é vendida, né? A verdade é que está muito distante disso. Que a primeira partida da final a ser disputada no Allianz Parque seja jogada no dia 16, próximo domingo, e a última partida, a partida decisiva, só depois da data FIFA, e aí tem uma polêmica aí de quando vai ser esse jogo na Neoquímica Arena. Se na quarta-feira, dia 26, ou na quinta-feira, dia 27, tem questão de calendário aí, tem uma série de questões. Pra gente falar do jogo, é inevitável que a gente fale do lance que acabou decidindo a partida, que foi o pênalti marcado pelo árbitro aos 43 do primeiro tempo, o pênalti marcado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza, e que não teve a intervenção do VAR. Eu não posso colocar as imagens aqui, porque eu não tenho direito de transmissão, mas as imagens você consegue ver fartamente aí. Vou até, inclusive, deixar um link lá aqui do YouTube da TNT Sports, que você consegue ver o vídeo, caso você não tenha visto. E, pra mim, esse lance é um erro de arbitragem. Por qualquer avaliação que você tenha, tá? Por qualquer imagem que você avalie, o lance é uma jogada de um passe errado do Rafael procurando o Arboleda à direita da área. O passe sai mais aberto do que deveria. O Vitor Roque, muito esperto, ataca a bola, chega na frente do Arboleda, dá um tapa para dentro na direção da marca do pé. Dá um drible. O Ronaldo fazia muito isso. Você já domina puxando para o seu bate, ou seja, ele já vem, ele tira para o lado direito para finalizar colocado. A bola foge mais do que ele imaginava. Agora eu pergunto assim, é difícil? É difícil você ter esse equilíbrio para falar do lance? Ou a gente tem que ver um âncora gritando, põe a imagem dele aí, coloca a imagem desse cidadão em tela, parecendo uma espécie de um Datena do futebol. É difícil? Porque o desabafo que eu fiz, gritaria por gritaria, cara, a gente faz também. Agora, esse posicionamento do Vitor Sérgio aqui, que eu acho que é o que faz muita gente admirar o trabalho dele, e mesmo eu discordando da análise dele, é possível a gente escutar, é possível a gente ter essa dinâmica entre ouvir, comentar, concordar e discordar. Quando você vê um maluco gritando para validar a opinião, aí é fanfarronagem só pela audiência. Só pela audiência. E aí isso eu já desabafei, já tá gravado. Quem quiser ver, vê aqui na roxinha. Aí ele vai colocar uma ideia e depois a gente vai lá no Hernanes, tá? E foi uma situação que eu falei ontem. Você vê que todo cara que tem uma mínima de noção de futebol, ele até vai dar a opinião dele do pênalti. Mas ele vai trazer alguns elementos que são fundamentais pra gente debater até chegar lá na penalidade. Vamos lá. Pênalti e claramente se projeta, claramente se atira, percebendo, sabendo que o Arboleda está chegando e que o toque seria inevitável. Essa para mim é a grande questão do lance, porque para mim é evidente que o Vitor Roque ele começa a se atirar
antes mesmo do contato. Depois que ele já está projetado para frente, tem um contato da perna esquerda do Arboleda com o tornozelo do Vitor Roque. Isso para mim fica tão claro a partir das reações de quem está do lado dele. O Vitor Roque, quando cai, não reclama em momento algum, não esboça nenhum tipo de reclamação. E o Rafael Veiga, que recebe a bola mais ou menos na marca do pênalti, rola para o Estevão chuta e o Rafael faz uma boa defesa. O Rafael Veiga, quando vê que o árbitro apitou, ele baixa a cabeça, vira na direção do gol do Palmeiras e começa a andar para trás. Padrão do Rafael, que eu estava explicando antes de dar aquela surtada no desabafo. Padrão do Veiga. Padrão do nosso time, que nos últimos 5, 6 anos é sempre um dos times mais bem disciplinados das competições. A indisciplina fica por conta do Abel. Então, você vê, a mesma coisa que outros âncoras falaram gritando, ele falou aqui. Só que aí eu posso falar também da reação dos jogadores do São Paulo. Certo? Porque focaram só na reação dos jogadores do Palmeiras. Ou seja, você é obrigado a reclamar quando você acha que tem um pênalti. E às vezes também na cabeça dos jogadores do Palmeiras, como é um pênalti discutível, como é uma jogada de 3 segundos, e é engraçado que ninguém está levando isso em consideração, que do passe do Rafael ao domínio do Roque ao pênalti dá 3 segundos. Como é que um monte de gente ficou criando um monte de história de um jogador pensou isso, aquele outro pensou aquele. Você tá vendo como brincam com a audiência? Manipulam ela do jeito que quiser, que não é o caso do Vitor Sérgio Rodrigues, mas sim dos âncoras que estão ali e ficam vendo o número. Nossa, estamos com 30 mil ao vivo, agora eu tenho que gritar. Estamos com 20, com 50 mil ao vivo. Aí como é que eu seguro a audiência? Eu não seguro a audiência com bons argumentos. Faço live também. Você começa a gritar, né? É igual quando o time perde. É bagre, 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 bagre. Você vai ver análise nenhuma. Mas a gritaria é completa, né? Pra quê? Pra validar uma opinião inexistente sobre o que aconteceu de fato e segurar a audiência que tá ali assistindo aquela transmissão, aquele pós-jogo, aquele programa. É assustador. Ele vai dar uma ideia aqui da disputa, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que deixar aqui, e o vídeo inteiro vocês assistem lá. Assistam lá pelo canal do Vitor Sérgio Rodrigues. Andar na direção do meio campo. E para mim, acho que isso é uma sinalização evidente de que o Rafael Veiga entendeu que o lance havia parado a favor do São Paulo. Ou que ele estava impedido, porque de fato o Rafael Veiga estava impedido quando a bola sobra para ele, ou que o árbitro marcou a simulação do Vitor Roque. Então ele começa a voltar. E na verdade, o Flávio Rodrigues, apitando lá de longe, deu pênalti, e um pênalti marcado com muita convicção. Quando você olha na imagem do jogo, você fica com a sensação nítida que não foi pênalti, isso dito inclusive por vários palmeirenses. Tem vários palmeirenses que falaram isso, eu não vou aqui citar nominalmente, vou citar um, que é o goleiro Marcos, que é um ídolo eterno do Palmeiras, e que depois do jogo ele sempre aparece, ganhando, perdendo, ele sempre aparece, e ontem ele falou que o pênalti não aconteceu nada, que ele já viu o lance assim o tempo todo, a favor e contra, então ele até fala, todo mundo já teve um pênalti marcado assim, todo mundo já se sente prejudicado com um lance assim. E aí ele diz que a novidade é que o VAR não, ou a novidade, ou a diferença em relação a lances antigos é que tinha o VAR e o VAR não chamou. Então assim, pra mim tá muito evidente que o Vitor Roque se atira, e que antes mesmo do contato, o Vitor Roque já estava caindo. Por que você marca uma falta? Você marca uma falta considerando que há uma disputa ilegal de acordo com a regra do jogo. Então se o Arboleda faz uma disputa ilegal de acordo com a regra do jogo, ele derruba o Vitor Roque. Nesse caso, o contato do Arboleda não derrubou o Vitor Roque, porque ele já tinha se atirado. Então isso é um componente muito importante para a marcação do pênalti. Ficou aquela questão, eu tinha convicção que o VAR ia intervir na hora, e ficou aquela questão. O Arboleda tá muito tranquilo até que ele diz, não reclama não, que ele vai lá ver e ele vai desmarcar. E acabou que o VAR não chamou. E assim ficou, intervalo, muita reclamação. Quando voltou pro segundo tempo, deu ali 5 minutos, a geração de imagens, que é uma geração de imagens de uma empresa contratada pela... Veja bem, eu vou avançar um pouco aqui para vocês entenderem a ideia. A empresa que gera imagem é contratada pela Federação Paulista e não necessariamente da Record, ou da TNT, ou da UOL, de quem transmite, da Cazé, tá? Agora, veja. E aí nessa transmissão da imagem invertida, vem lá embaixo dizendo, lance checado. E isso estava dizendo ali que o lance sim foi checado, estava informando que o lance foi checado, e a decisão final do VAR foi não se intrometer, não fazer a intervenção. Esse lance apareceu umas 4 ou 5 vezes ao longo da primeira metade do segundo tempo. 4 ou 5 vezes. E ali acho que está muito claro para mim que a federação queria convencer as pessoas do porquê não houve chamada. Nessa imagem por trás,
fica nítido o toque do Arboleda, que pra mim nunca esteve sob júdice, mas também fica nítido que antes do toque, o Vitor Roque já está projetado. E depois que ele se projeta, ele ainda tem um movimento com a perna esquerda para procurar o contato com a perna do Arboleda. Evidentemente, um pênalti cavado. Aí começou essa discussão de é pro VAR chamar ou é pro VAR não chamar. Vamos lá, o protocolo do VAR diz que um lance em que não haja um erro claro e evidente, um lance em que haja interpretação, e a interpretação pode ser de várias questões, pode ser se teve intensidade ou não teve intensidade, pode ter interpretação de o toque derrubou ou o toque foi um toque sem impacto, ele pode ter interpretação de se a mão estava numa posição natural ou numa posição antinatural, tudo isso gera interpretação. Então, quando lances que geram interpretação acontecem, não é pro VAR intervir, isso é o protocolo do VAR. Aí muita gente defendendo que o lance, como gerava interpretação, como o Flávio o Flávio Rodrigues de Souza marcou com muita convicção, não era pro VAR entrar. É uma interpretação? Pode ser. Mas pra mim, eu acho que a federação precisa, nesta terça-feira, divulgar o áudio da construção dessa decisão de não interpretar. Por quê? Porque uma das coisas que faz permitir a entrada do VAR num lance interpretativo é que o árbitro de campo narrar uma coisa que não aconteceu. Então, do tipo, vamos supor se o árbitro falasse assim, vamos supor, tá? Dá um exemplo aqui extremo. Eu marquei o pênalti porque pra mim o Arboleda deu uma cabeçada no Vitor Roque. Aí o VAR ia olhar, eu falar assim, cabeçada? Olhar e ia procurar. Teve cabeçada? Não. Então o que ele ia falar? Recomendo que você venha ao VAR dar uma revisada no lance. É assim que funciona. Usei um exemplo extremo pra vocês entenderem. Se Tu tem que vir aqui que eu tenho que te mostrar o resultado que esse cliente está alcançando aqui com a Blueberry. Essa aqui era a conta dele antes de trabalhar com a gente. A conversa, o debate do Flávio com o VAR, com a cabine do VAR, foi dizendo, eu dei o pênalti porque o toque do Arboleda derrubou o Vitor Roque. Quando você olha a imagem, você tem elementos na imagem para ver que não foi o toque do Arboleda que derrubou, porque o Vitor Roque já tinha se jogado antes do toque. E isso é nítido, que o Vitor Roque se joga antes de haver o toque. Então, nesse caso, há um elemento para chamada. Nesse caso, há um elemento, mesmo sendo um lance que pode ser considerado interpretativo, há elementos para uma chamada, porque é nítido. O que ele está querendo dizer como chamada, pessoal? Que é a ideia. Deveria ter, por tempo, uma ou duas chances do treinador pedir uma disputa. Meio que obrigar o árbitro a ir ao VAR. Por que esse tipo de ideia não avança no futebol brasileiro? Por que eu falei para vocês, na MLS, agora, se um jogador ele simula, ele toma 2 minutos fora como punição. E aconteceu num jogo que eu estava assistindo no final de semana. Jogo, se eu não me engano, do Portland. Se eu não me engano. Eu assisti alguns jogos. Assisti do New England Revolution, do Portland. Assisti uns 3 jogos. Passei, né? Assim, não assisti inteiro. E aconteceu na MLS. Por que aqui não tem? Porque aqui tem um bando de comentarista cabeçudo que vai ficar falando que vai demorar mais. Talvez porque eles já não gostam mais de trabalhar com futebol. Então, se demorar 15 minutos a mais, vai matar eles, né? Assim, se uma partida de futebol é para terminar com 100 minutos, se terminar com 120, realmente vai... Nossa, ontem, por exemplo, eu comecei a trabalhar às 7 da noite e terminei 3 da manhã. Tô aqui, ó. Tô aqui gravando 23 minutos já. Muda nada. Na minha vida, se eu trabalhar mais 15 minutos ou 20 ou até 30. Mas para esses caras da televisão, qualquer alteração, eles fazem... Não é o Vitor Sérgio. Vocês sabem quem são esses, né? Fazem uma tempestade em copo d'água, não, mas... Demorar demais. E só que aí eles esquecem da captação, né, de aposta que se tem por conta de acréscimo de 10, 12, 15 minutos nos jogos. Aí tá tudo certo. Então, assim, essa ideia dele é da disputa. Eu me deparei, e eu acho que a gente tem que discutir e tinha que aprovar que os treinadores possam pedir uma disputa e fazer com que o árbitro vá ao VAR. Faltou isso ontem, tá? Como falta também a obrigatoriedade de todo lance, ser checado ao VAR quando é um lance decisivo. Seja de pênalti, de gol, tinha que ser checado. Pelo árbitro, inclusive. É o que eu defendo. O Hernanes, ex-São Paulo, ontem eu falei pra vocês que quem jogou bola ia fazer esse tipo de análise. Agora, quem não jogou é fanfarrão, né? Quem não jogou é complicado. E aí eu não tô falando não jogar bola e não ser um Hernanes da vida. É simplesmente não jogar bola. E aí o cara tem a pior análise possível. Só pra perguntar, a galera que tiver pela Twitch, comenta aí só pra ver se o chat tá normal ou se teve algum bloqueio aí no chat, porque eu vi que o último comentário foi do amigo Rabanildo, velho.
Comenta aí, rapaziada, só pra ver se o chat tá normal, tá? Ó, tá normal sim. Valeu quem comentou aí, tá? Olha o que o Hernanes falou, que aí sim, cara. Você é contra ou a favor de ter dado o pênalti ontem? Mas porque pouca gente quis falar de futebol, né? Olha o que o Hernanes chamou a atenção, mano. No começo, ele não achou pênalti, mas ele soube, pelo menos, chamar a atenção para uma situação que esteve presente no nosso pós-jogo e esteve presente na nossa live de coletiva, que foi 2 pós-jogos que a gente fez ontem, um no Não Importa o que Digam e um no Está Verde. Olha o que o Hernanes falou aqui. Veja. Eu vou mostrar 2 razões porque tá cada vez mais difícil ver futebol, acompanhar futebol e gostar desse futebol. Primeiro, porque esse sistema de sair jogando de trás sem nunca dar um chutão já encheu meu saco faz muito tempo. E o pior, que hoje é sinônimo de ter personalidade. Se você não der um chutão, se você não colocar a bola pro mato, pra lateral. E depois, quando tem pessoas que usam a tecnologia, essa ferramenta maravilhosa, mas que não tem noção, não tem percepção, não tem capacidade de interpretar uma situação importante, decisiva para o jogo de futebol. E aí o cara me diz, teve o contato, mas isso aqui é um contato procurado pelo atacante. E que tem que continuar sendo assim. Teve gente defendendo, por exemplo, que o Vitor Roque dobrou a perna. Aí tem gente que quer que aconteça o quê? Que ele tem uma lesão de joelho. O atacante, ele tem que projetar o drible para finalização e ele tem que ser rápido. O Vitor Roque tirou nota 10 nisso. Sabe por quê? O lance demora 3 segundos entre ele marcar a pressão, o Rafael errar o passe, o Vitor Roque dar o tapa e sofrer o pênalti. E aí teve gente querendo criar todo um enredo de novela num lance de 3 segundos. Vamos continuar escutando o Hernanes aqui. No máximo que deveria receber era falta do Palmeiras e cartão amarelo para o atacante. É absurdo marcar um pênalti desse. Absurdo. Absurdo. Eu não aguento mais ver esse tipo de coisa. Elon Musk, por favor, me salve, me ajude, me leve embora desse mundo, me leve para Marte, pois procura-se vida inteligente nesse universo. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Nota 10 para ele. Eu não sou obrigado a convencer ele de que há um contato, que mesmo que não tenha sido pênalti na avaliação de muita gente, há um contato. E quem tá falando que não há, tá de má fé. Há um contato. O contato é provocado pelo Vitor Roque? Sim, desde o pós-jogo eu tô falando que sim. Eu usei um termo cavar, e cavar o pênalti pode ser de propósito, pode ser ali do momento. Pra quem jogou bola sabe. É um lance de 2, 3 segundos. Eu não sei se a galera sabe como que é treinamento do centroavante, né? Centroavante é tiro curto. Ele resolve o jogo em segundos. Já o goleiro, Rafael, que foi isentado de qualquer problema e que se fosse um palmeirense, ele tava lascado porque eu enchi o saco dele. Ele foi isentado de qualquer problema. É justamente por isso que o Hernanes falou. Ninguém quer analisar mais o futebol. A gente pega e viu ontem as pessoas querendo fazer análise em cima do juiz, que o juiz tem que ser preso. Eu vi isso, eu ouvi isso. O juiz tinha que ser preso, que o juiz não podia mais apitar esse ano. Mas você fala assim, tá, filho, vai, me dá uma base do que você tá comentando. É só gritaria. Não tem base nenhuma. Ontem, se tivesse disputa, e como a nossa regra não é tão clara perante a penalidade e faltas, que são dadas a qualquer momento durante um jogo de futebol aqui no Brasil, eu nunca vi um jogo picotar tanto quanto no Brasil, se o árbitro tivesse ido ao VAR, ele poderia ontem ter saído bem. Mesmo com muita gente discordando dele, ele ia falar, o Vitor Roque dá o drible, tem o contato, pra mim tem o contato. Ninguém ia conseguir desqualificar o árbitro. O erro pra ele maior foi não ter ido ao VAR, porque ele poderia ter mantido a opinião dele indo ao VAR. Porque há um contato. E aí vai ficar sempre aquela coisa. É pênalti ou não é? Sabe que nem aquela bola que bate meio que na mão e dá um pênalti e decide campeonato? Ia no máximo acontecer isso. Então o grande erro dele foi não ir ao VAR, não ter uma disputa na qual os treinadores obriguem isso, né? Eu quero a utilização do VAR. E a sua interpretação para o público. Então a gente pode avançar também nessa etapa para os próximos anos, para os próximos campeonatos. Agora, o que eu acho? Eu acho que ninguém quer avançar nisso.
nem a mídia, que ela quer audiência em momentos assim, ela espera por isso. É igual aquele Cidade Alerta. Você acha que eles não esperam pela enchente? Você acha que eles não esperam pelo acontecimento brutal para ter audiência? Vocês acham realmente que eles querem uma sociedade... Se a sociedade fosse mais tranquila e mais limpa, não tinha Cidade Alerta, não tinha esse tipo de programa. Então a mídia não quer. Eles ficam fingindo. Eu vejo poucos caras, igual o Vitor Sérgio Rodrigues, que parece querer. Ele sim me parece um cara a querer debater uma mudança. Mas não aquele fanfarrão que trabalha somente com a audiência. Esse cara não quer mudança nenhuma. Eu, por exemplo, hoje, Palmeiras na final. Mas eu acho que tem que ter uma mudança nesse sentido, sim. Porque a gente já viu o Palmeiras também ser prejudicado contra o Corinthians em 2017, contra o Corinthians em 2018, contra os próprios São Paulo na Copa do Brasil e em outros jogos também. Palmeiras também já foi beneficiado, como já foi prejudicado. O Bruno Henrique num pênalti inexistente lá do Calegari contra o Fluminense. Ué, aquilo foi pênalti? Aquilo não foi pênalti. Então, quando você tem esse avanço com o VAR, aí sim você começa a amarrar várias situações na qual o futebol pode sim andar para frente. Mas tem que ser do interesse do conjunto, tá? E aí o interesse do conjunto não é hoje eu reclamo porque fui prejudicado e amanhã eu dou risada porque eu fui beneficiado. Não, é hoje eu tenho uma ideia contundente do que precisa mudar e amanhã eu vou permanecer com essa ideia, mesmo se o meu time for beneficiado ou prejudicado. Mas esse interesse eu vejo muito pouco, até porque, né? Até porque a gente vai analisar outras camadas aí, né? Em torno desse interesse, né? Obrigado, meu amigo, ou amigo ou amiga, eu acho que é o amigo Dani. Um abraço. Alex Miller, o que ele falou sobre? Você vê, eu tô trazendo pontos diferentes, né? Pra vocês não falarem assim, só trouxe quem acha que foi pênalti. Não, tô trazendo pontos diferentes pra gente analisar o que precisa ser feito pra mudança do VAR e da arbitragem no Brasil. E depois tem uma conclusão ainda sobre árbitros, tá? Então peço pra quem tá aqui no vídeo, na live, né? Live pra quem tá na live, vídeo pra quem tá no vídeo, o seu like que é fundamental aqui pra gente. Gente, normalmente eu posto a minha opinião, os detalhes relacionados a um jogo, depois que ele termina. Mas desta vez, especificamente, eu fiz questão de esperar. Quem me acompanha percebeu que eu não fiz nenhuma postagem desde o final do jogo de ontem, porque eu queria esperar todos os elementos para falar a respeito do lance mais importante do jogo, que definiu, na verdade, a classificação do Palmeiras. E o que eu queria esperar? Eu queria esperar a divulgação do áudio do VAR, que eu sabia que ia acontecer no dia seguinte, nesta terça-feira. Isso aconteceu, eu acabei de postar nas minhas redes sociais o áudio do VAR, e eu vou ser bem sincero, me chama muito a atenção que as imagens que foram analisadas pelo VAR são muito piores do que as imagens da transmissão. O que ele não pode falar que eu falo? Alex, tranquilo pra mim falar o que você não quer falar, tudo bem. Muito estranho ou proposital? Se você contrata uma empresa que o objetivo dela é ter imagens para o VAR, essas imagens têm que ser melhores que a da televisão ou da arquibancada. Então isso não é uma coisa exclusiva do jogo do Palmeiras. Contra o Corinthians, as imagens vão ser piores do que a da transmissão. No Campeonato Brasileiro, as imagens vão ser piores que a da transmissão. Então, assim, há a quem interessar essa bagunça. Lembra quando a gente falou das questões de impedimento, que um gol do Rony foi anulado de maneira absurda no Campeonato Brasileiro, até porque era um gol de placa, e a gente via ângulos diferentes em estádios diferentes para falarmos de impedimento? Outra coisa é o impedimento semiautomático. Se o ângulo for brincado do jeito que eles quiserem, você manipula o software do jeito que você quiser. Você não precisa ser um expert nisso para entender que um campo é um retângulo. A perspectiva pode te dar a manipulação. Pô, é sério mesmo que eu vou ter que trazer um matemático para explicar isso para as pessoas? Que o padrão correto da imagem seria imagem lateralizada, mais centralizada a jogada possível, para você não ter perspectiva. A partir do momento que você pega um retângulo e você inclina ele e não mostra o ponto A e o ponto B, você trabalha do jeito que você quiser. Será que tem que ser muito inteligente? Eu era muito burro em matemática, sou muito burro em matemática, mas não sou ignorante ao ponto de não entender basicamente
E esse retângulo aqui, se você não tiver a referência A para a referência B e dançar com ele para onde você quiser, você pode habilitar ou desabilitar o jogador no impedimento semiautomático ou a olho nu, como é hoje, né? É traçado uma linha e a olho nu quando é ao vivo pelo bandeirinha. Não é possível. Não é possível que a gente está em 2025 eu tô tendo que falar isso. Tem que ter padrão. Padrão é padrão. Os estádios têm que oferecer estrutura padrão para impedimento. Caso contrário, a quem interessar essa bagunça. Não é a mim. Eu já venho falando isso há anos, né? Muito antes do Palmeiras ser um time que consegue ter algum bastidor, eu já falava isso. E eu continuo falando hoje. Mesmo o Palmeiras hoje melhorando seu bastidor, o que é o melhorar o bastidor? Essa final, por exemplo, ter sido na segunda e não no sábado, como São Paulo queria. Anos atrás, seria, obviamente, no sábado e não na segunda. Nem a pau que aceitaria ser comentarista do Jogo Aberto. Mas nem por 50 mil reais mensais. Nem a pau. Da televisão. Pelas imagens da transmissão, fica claro que o Vitor Roque projeta o seu corpo para cima do Arboleda e cai. O choque evidentemente acontece, o Arboleda evidentemente estica o pé, mas quem provoca o contato é o Vitor Roque, que se joga para cima do Arboleda. Só que pelas imagens do VAR, não fica tão claro que não foi pênalti. É impressionante isso. Podem reparar. Peguem o post anterior aí que eu fiz e vejam as imagens que foram analisadas pelo VAR. Para mim... O minuto final é seu, Herman, comigo, tá bom? Ok. Até os 40, depois eu passo. Atenção. Pode impedimento. Tá. Marcou pênalti, Marcou tá? pênalti. Ok, Então, volta pênalti, aqui. tá? Tem um possível Volta. impedimento, tá? Tá, o perfeito. Guarizo? Calma aí, primeiro, segue. Ele perde o time da bola, ele faz o toque lateral. Jogador aí. Veja aqui pra mim se tem o contato do pé dele ou não. Aí, vai devagar. Bola passa. Passa. O zagueiro Aí, bota ok. a perna na Vê a frente. invertida pra mim. Vê a invertida pra mim que vai ver. Isso. Tá um pouco Aí, batida. devagar. Não tem importância. 25%. Ok. Ok. Posso colocar a grua esquerda? Bota a outra que eu preciso ver essa perna realmente esquerda. Não. Vai, volta. Essa perna esquerda, ele coloca assim, ele faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda. Vocês estão vendo? Ele faz o calço. Na verdade, o que teve ali não foi nada de calçar, velho. O Vitor, eu vou falar uma coisa aqui bem polêmica. Enquanto não corrigirem o que eu falei aqui, que é a disputa da imagem. Veja bem, pessoal. Entenda o que eu vou falar aqui para me criticar ou não, se você quiser. Enquanto não tiver a disputa da imagem, enquanto não tivermos aí, de fato, um VAR que respeite algumas regras para analisar a jogada, Vitor Roque cava, Gabigol cava mesmo. Bruno Henrique, Yuri Alberto, não tentem transformar o futebol brasileiro na sua casa, pessoal. Porque ele é sujo hoje e ele tem que continuar sendo sujo enquanto a gente não discutir esse conjunto de regras. Então, parabéns, Vitor Roque. Você fez o que tem que ser feito. Eu falei isso ontem. E o atacante que souber usufruir disso, usufrua, cara. Dá o tapa na frente, busca o contato e cai mesmo. Porque eles estão marcando. E por que estão marcando? Porque não tem um conjunto de regras que defina exatamente o que é pênalti, o que é falta, o que não é. Sabe por quê? Na jogada anterior que o Zubeldia, que virou uma piada lá na TNT, que ele põe a mão no glúteo e levanta, ele tava puto por uma não marcação de falta, que antes do que ele tava puto, o Vitor Roque recebeu a mesma carga na entrada da área e esse mesmo juiz não marcou falta. Então, enquanto não for claro questões de falta ou não, e principalmente do que eu disse, a questão de disputa e como é comandado o VAR, meus amigos, pintem bordem. E você que está aí do outro lado hoje, se sentindo prejudicado, que a gente já se sentiu assim contra o São Paulo, já se sentiu assim contra o Corinthians, você só está perdendo tempo. Você está querendo buscar uma justiça que não vai existir, enquanto a gente não sentar, ou os clubes, né? Não é a gente, eu e vocês aqui, é os clubes, né? Não sentar numa mesa e discutir regras que de fato tornem o futebol mais limpo. Um jogo mais limpo, decidido dentro de campo, e não por questões de arbitragem. Eu não entro no debate de reembolso, eu acho isso daí pequeno.
pro meu nível de intelecto, e pra mim é pequeno, não me permito. Não acho que a gente precisa ganhar do Corinthians roubado pra pagar 2018, uma vez que a gente já ganhou o Paulista de 2020 e não precisou disso, né? E o Corinthians teve um pênalti do Gustavo Gomes em cima do Jô, e a gente já foi campeão em cima do Corinthians. Então, assim, eu não sei se o pessoal esquece, é muita dopamina no cérebro, né? Tá muito complicado hoje em dia, né? A sociedade, cada vez mais esses estímulos, as pessoas talvez esqueceram que o Palmeiras foi campeão paulista já em cima do Corinthians depois daquele episódio. Então eu não quero ganhar roubado. Eu quero que o Palmeiras ganhe dentro de campo, assim como eu queria que o Palmeiras passasse em cima do São Paulo, por cima do São Paulo, dentro de campo. Sem precisar de arbitragem protagonista, tá? Outra coisa que é uma pena, naquele momento do jogo, que ninguém quis falar de ontem de futebol, só focaram em arbitragem, o Palmeiras já estava melhorando no jogo, já tinha o jogo em mãos, na minha opinião, só estava fazendo um erro, que era liberar o Rafael Veiga para pegar o goleiro, eu achava que não precisava daquilo, e ele estava marcando os dois zagueiros e deixando o Arboleda livre. E aí vem o Rafael, né? Que é um péssimo goleiro, né? O São Paulo não entende que... São Paulino é bom que não entenda mesmo, porque eu sou palmeirense, tomara que eles demorem muito pra entender isso. Não tem jogador de culhão. A gente já ganhou o título na marra, 2016. Então falta ao São Paulo essa capacidade e precisa assumir isso, né? Não consegue fazer melhor campanha nunca. Quando teve um Campeonato Brasileiro em mãos, peidou na reta final e entregou o título. Então passou ontem o tricampeão paulista. Não passou qualquer time por conta do árbitro. Passou ontem o time que tá passando todo ano. Que tá jogando finais, que não tá parando pro Novo Horizontino, que não tá parando pra time de baixa expressão. Então eu acho que vale um pouco dessa reflexão. Ela dói, né? Ela machuca o soberano que não é mais nada. Ela machuca, mas ela tem que ser falada por alguém, mesmo que seja por um rival. Machuca, mas é a verdade. Machuca o soberano, que teve já Rodolfo na zaga, que já teve agora, que tem agora Ferrarese, que agora tem a zaga Arboleda e Alan Franco, que tem o Cedric, ok, mas que tem um sistema na qual tem o Alisson junto com outro meia e não tem um volante igual o Aníbal Moreno ou Emiliano Martinez. São Paulo falta muito para vocês voltarem a ser minimamente um time... sabe, o jogo é contra o São Paulo, eu vou ter medo. Não dá pra ter medo. Não dá pra ter medo, cara. Não dá pra ter medo, sabe por quê? Eu falei pra vocês e deixei pro final aqui da transmissão algo que vai machucar. Números do Morumbi, caso esteja 100% correto, mas mesmo que não tiver, é próximo disso, tá? O Rafael Avena, cara que eu confio bastante aqui, ele trouxe pra mim o seguinte, ó. 21 jogos no Morumbi. 6 vitórias nossas, 8 empates e 7 derrotas. 16 gols marcados contra 18 sofridos, lá no Morumbi. O São Paulo, que o Caleri agora falou que não vai ficar assim, que o Caleri falou que a gente tem medo. Esses são os números do Morumbi. Agora vamos aos números do Allianz Parque. Eu tinha trazido para vocês 13 vitórias do Palmeiras, 5 empates, 4 derrotas, 41 gols feitos do Palmeiras e gols contra 13. Esse era o medo do Allianz Parque. Esse era o medo do Allianz Parque. Tá? Por isso que pro São Paulo tanto faz fazer a melhor campanha ou não. Não consegue jogar numa casa que chama dele. Essa é a verdade. Eu fico esperando, sabe? Refuta, me refuta. Não conseguem. Não conseguem refutar em argumento. Porque os números diz por si só. Fala por si só. Então, mesmo que o jogo fosse no Morumbi, talvez hoje a gente estaria classificado para a final do mesmo jeito, Palmeiras. Porque nem vocês confiam no estádio de vocês mais. Porque vocês não conseguem fazer a melhor campanha. E deixou isso muito claro, através do debate do sintético, qual que era o medo de jogar no Allianz Parque. Um time que visitou o Palmeiras no Allianz Parque e tomou 41 gols e fez apenas 13. Ontem eu comparei o São Paulo ao Manchester United e eu acho que eu ofendi o Manchester. Deixa o like, pessoal. Inscreva-se no canal, ativa o sininho e tamo junto.